Educação Física S.A., um podcast sobre trabalho, carreira e negócios, com André Schettino e Kleber Dias. Fala, turma! Estamos começando mais um episódio de Educação Física S.A., o seu podcast sobre carreira, trabalho, mundo dos negócios na educação física. E hoje uma edição especial, porque a gente vai tratar de uma resolução do CONFEF que dispõe sobre a atuação do profissional de educação física no meio digital, no meio online. Se vocês acompanham aqui o podcast desde que a gente começou, logo que a gente começou há 2 anos atrás, mais ou menos, a nossa primeira temporada foi sobre presença digital, economia digital na educação física. Então, a gente já está com essa discussão há bastante tempo e eu vou pedir, nós vamos fazer uma coisa diferente aqui para começar esse episódio. Eu vou pedir para o meu parceiro Kleber ler alguns destaques dessa resolução para a gente, e eu, que trabalho de forma online na educação física desde 2018, vou fazer alguns comentários, a gente vai trocar uma ideia também sobre o que diz, os principais pontos, os destaques aí dessa resolução. Diga lá, Kleber, apresenta aí pra gente. Pois é, André, essa resolução ela vai ao encontro dessas transformações que tem se processado na educação física brasileira, que é a proliferação de iniciativas de oferta digital de atividades físicas e esportivas. Até de certo modo, o sistema CREF-CONFEF demorou a reagir a essas transformações que já vem acontecendo aí há cerca de 5, 6 anos, mas sobretudo depois de 2020. Eu acho que a pandemia deu uma acelerada. E essa resolução, a resolução 542, ela traz 14 artigos que tem por objetivo regulamentar a oferta de serviços de telesaúde. É assim que eles chamam, é assim que tem sido chamado no campo da saúde, mais especificamente por profissionais de educação física. E os meus destaques são 6. E eu vou te apresentar aqui para você comentar para a gente o que você acha, você como uma pessoa que trabalha exclusivamente com isso desde 2018, tem aí bastante tempo já de engajamento com esse tipo de atividade, o que você acha? Primeira coisa, a resolução traz definições sobre forma e tipo de serviço. O que é exatamente serviço de telesaúde? Com relação à forma, eles classificam essas atividades como personalizada, coletiva e genérica. E com relação aos tipos, eles classificam 4 tipos, que é teleconsulta, teleaula, teleconsultoria e análise de metadados. Você vê alguma novidade aí nisso? Não, cobriu bem, mas não cobriu algo que talvez tenha sido ou está sendo responsável pelo que a gente chama de venda em escala. A gente fez episódios aqui na temporada com pessoas que estão, os milionários digitais da educação física, recebemos alguns aqui, e não cobre muita coisa do que eles fazem, que são os infoprodutos, que são aquele produto que a pessoa vai comprar e não vai ter nenhum tipo de acompanhamento, que ela vai comprar para seguir um plano, Isso também acontece, não só acontece em outras áreas, e a educação física também pegou essa parte, como se você comprasse, por exemplo, uma planilha, um programa de treinamento que você vai seguir por conta própria. Então aí todas as modalidades estão envolvendo algum tipo de acompanhamento, se não um acompanhamento, a análise dos dados em última instância, Eu faço um pouco de tudo isso, eu faço acompanhamento, faço análise de dados através de aplicativos próprios, enfim. Então, eu acho que cobriu bem, E também não sei como que seria para pegar essa parte de infoprodutos, que talvez, será que uma pessoa que não é profissional de educação física não pode fazer um e-book de dicas com relação a atividades físicas? Bom, eu acho que isso já acontece muito. Acho que a gente vai comentar um pouco sobre isso mais para frente nas partes de fiscalização, de entender como que isso vai funcionar. Esse é um aspecto importante. Mas isso já acontece muito, e não só na educação física também, Vamos lá. Bom, outro destaque que eu faria, que é importante na resolução, é que ela enfatiza a necessidade dos profissionais que ofertam serviços desse tipo observar e assegurar a segurança e a confidencialidade dos dados, conforme a Lei Geral de Proteção aos Dados e o Marco Civil da Internet. Sim. Isso é uma lei geral. Eu acho que isso vai, claro, sempre da questão ética, de quem está trabalhando, mas eu acho que sim, isso já, para quem digamos, trabalha com isso já acontece, Então, sei lá, se você vai mostrar um estudo de caso de algum atleta seu, você, protege ali os dados, pode citar de forma genérica, enfim.
Nesse aspecto, essa legislação ou essa resolução ela é redundante. Sim. Ela apenas reitera aquilo que a legislação já Eu acho que tinha que falar porque na educação física não tinha nada, mas é o que já acontece, né? O que deveria acontecer. Terceiro destaque que eu faria diz que profissionais e alunos que na resolução são chamados de beneficiários podem recusar a telesaúde como meio de prestação de serviços nessa área, podem estabelecer livremente os valores a serem cobrados nesse tipo de serviço e, por último, podem romper o contrato que eles estabeleceram na hora que eles quiserem. Sim, tudo isso já acontece, lei de livre mercado, muitos preferem continuar no presencial, então eles podem recusar serviços de telesaúde. Eu acho que isso só se aplicaria se esse profissional de educação física fosse empregado de alguma empresa que oferecesse o serviço de telesaúde e falasse, não... Eu não quero. Exatamente, eu não quero, né? Porque quem oferece é porque quer. Enfim, e o restante também já acontece. Você coloca o preço que você quiser no seu trabalho, na sua hora de personal presencial e na sua hora de personal de atendimento online também. Acho que está tranquilo até aí. Quarto ponto, que aí eu acho que os próximos 3 destaques são talvez mais interessantes e talvez um pouco mais polêmicos, que esse quarto diz respeito à exigência de que o profissional é obrigado a informar o número do CREF nos lugares em que ele vincula a prestação de serviços. Inclusive que é uma exigência reiterada 3 vezes na resolução. É uma resolução de 14 artigos e essa observação ela aparece reiteradamente em 3 artigos, no artigo 7, no 10 e no 11. Esse é um ponto realmente polêmico, mas que eu acho importante. A gente vai ter outros episódios aqui falando sobre o CREF, né? Eu, por exemplo, sempre informei o meu, porque eu acho que isso é um diferencial. Mas eu vejo muitas pessoas que não informam, que não destacam, seja nas suas páginas de vendas, ou seja, profissionais de educação física que eu sei que tem CREF, mas que não informam isso, mas isso também abre margem para... que acho que é, primeiro, mais um questionamento de nós, profissionais da área, enquanto, assim, talvez defendendo a nossa profissão será que tem? Será que é? Onde que fala sobre o currículo ou a formação desse cara? Porque quando você vai apresentar um infoproduto ou vai se apresentar numa página de vendas, geralmente no seu currículo, por mais que você tenha um currículo vasto na área de atividade física, muitas pessoas não costumam colocar, né? E se a pessoa não coloca, às vezes gera essa dúvida, será que essa pessoa, né, está credenciada, é da educação física mesmo ou não? E eu noto que nesse mercado digital... Isso dificulta a fiscalização também. Dificulta não colocar. Exato. E eu noto que nesse mercado digital, muitas pessoas que atuam nele, mesmo tendo credenciais acadêmicas, pessoas que fizeram graduação em educação física, às vezes fizeram mestrado, eventualmente até fizeram o doutorado, elas, de certo modo, omitem essa informação nos canais de oferta e veiculação do serviço que eles oferecem. Isso acontece porque no meio do marketing, né, e aí os profissionais de educação física, muitos são até assessorados por produtoras, por coprodutores, não é nem por uma questão deles. No meio do marketing, a gente já discutiu isso em algumas outras temporadas, o que vende não é se você é doutor, se você é pós-doutor, se você estudou muito, o que vende é o resultado que você entrega. Então, vocês podem reparar que muito nessas páginas, por exemplo, dos profissionais de educação física que vendem na internet, o que mais tem é prova social, ou seja, depoimentos de alunos que tiveram suas vidas transformadas através da atuação desse profissional. Então acaba que o número do CREF, ou mesmo credenciais que mostram o tanto que esse cara estudou e o tanto que ele cuidou da educação dele, fica em segundo e terceiro plano. Aí uma coisa interessante, né? E isso também abre espaço para quem não tem formação nenhuma, mas entrega resultado. Pois é, exatamente. Que no fundo, eu acho que o que deveria talvez estar preocupando tanto o CREF quanto as faculdades de educação física. Será que a formação em educação física assegura aquele profissional que ele gerará resultado para os clientes dele? Inclusive, do ponto de vista de venda, isso acontece em alguns casos, e é difícil de fiscalizar.
O influencer, a pessoa que não é formada em educação física, mas que influencia milhões de pessoas nas suas redes sociais, contrata um profissional de educação física para a equipe dele, para ser responsável pelos treinos, tal qual uma farmácia tem que ter um farmacêutico, né, para poder ser o responsável. Então ele contrata um profissional de educação física, que pouco importa, digamos, o tamanho, o nome dele, para assinar os treinos que quem vai vender é a imagem do influencer. É um mercado muito diferente, né? E aí o quinto destaque, já chegando aqui no creme de la creme, naquilo que eu considero os assuntos mais controversos, que a resolução diz que o CREF pode realizar fiscalização eletrônica. Eu deixei a surpresa, falei, lê aí para mim, para você me surpreender. Eu vou perguntar uma coisa, se já é difícil no modo presencial o CREF chegar aos rincões do Brasil para poder fiscalizar, se uma das próprias alegações do CREF nesse sentido é ter falta de pessoal para poder dar conta de todas as denúncias que aparecem para eles fiscalizarem, imagina no meio virtual. É claro que no meio virtual você pode chegar num profissional que trabalha em algum local, né? Mas é porque não tem local. Eu tenho alunos no Brasil e no mundo, sabe? Em vários lugares. Então, se é difícil, imagina você fiscalizar o tanto de profissionais que está trabalhando online. Eu acho até que ele poderia ou deveria, né? Mas será possível? Para garantir, do mesmo jeito que o Conselho Federal de Medicina tem que garantir que só os médicos estão atuando na profissão, ou que a OAB vai garantir que só tem advogado que está credenciado. Eu acho que seria interessante, mas como eles vão fazer isso? E não estão dando conta nem do presencial, está difícil. E eu faria duas observações sobre isso. Acho muito difícil. Ou talvez praticamente impossível. Exatamente. Né? Eu faria duas observações sobre isso. A primeira é que ela reitera uma cultura policialesca e fiscalizadora que sempre teve presidindo as ações do CREF e que contamina a cultura dos profissionais da educação física. Você vai nas redes sociais, o tempo inteiro as pessoas estão reivindicando mais fiscalização do CREF, como se isso fosse uma medida suficiente ou necessária para você valorizar a profissão, melhorar os rendimentos. Então, quer dizer, ao invés das pessoas se concentrarem na melhoria do serviço delas, na entrega do resultado para os alunos dela, que é o que a gente sabe, conforme o pessoal do marketing digital tem ensinado, que é o que faz vender, elas estão preocupadas se está fiscalizando quem está e quem não está. Então, quer dizer, essa cultura policialesca está reiterada aqui nesse dispositivo. E, além disso, o segundo destaque que eu faria com relação a isso, é a natureza inadequada e obsoleta que isso apresenta. Porque você imagina um profissional de educação física brasileiro que mora nos Estados Unidos, mas que vende serviços de atividade física no Brasil por meio de um site ou por meio de uma conta, de um perfil nas redes sociais, mas de um site que está abrigado em Singapura. O que já acontece. Como é que o CREF vai fiscalizar isso? Entende? Então, quer dizer, eu acho que parece que o CREF ainda não entendeu a natureza das transformações que estão afetando essa profissão. Exatamente, e do funcionamento do mundo digital, porque pode até existir algumas formas de você fiscalizar ou organizar, mas dificilmente passa por esse formato de fiscalização, né? E o meu último destaque, André, os profissionais são obrigados a manter consigo o plano de treinamento de cada aluno, contendo as seguintes informações. Primeiro, data, forma e modalidade de atendimento. Segundo, anamnese. Terceiro, os objetivos. Quarto, os metadados recebidos. E o quinto, que para mim é o principal, eu coloco aqui literalmente entre aspas, um programa de treinamento com sua periodização, devidamente assinado e carimbado com nome e registro profissional. Isso não acontece, né? Isso talvez seja o mais difícil. Como que eles vão garantir isso? Tá?
Aí falando assim, por mim e por alguns profissionais, quem utiliza essas plataformas que são intermediadoras entre o profissional de educação física e o seu cliente, seu aluno, seu atleta, daria para você fazer algumas correções em algumas plataformas. Por exemplo, eu uso a plataforma mais moderna, mais utilizada para prescrição de treinamentos para ciclismo do mundo, né? Ela é paga em dólar, é uma plataforma gringa, né? Só que lá não tem espaço para você colocar seu nome, seu CREF, sabe? Assim, fica registrado lá porque a plataforma faz isso. Então, eu tenho lá os treinos dos meus atletas, quem treina comigo há 3 anos, eu tenho os 3 anos dos treinamentos lá. Agora, e tem outras coisas, você prescreve um treinamento, você não tem garantia se a pessoa cumpriu exatamente aquele treinamento para treinos online. Agora, carimbo, mesmo sendo carimbos ou assinaturas digitais, né, realmente eu acho que vai ser um pouco difícil isso acontecer. Tem plataformas, inclusive nacionais, que não tem espaço para isso, né? Então talvez o CREF pudesse até conseguir alguma coisa, porque do ponto de vista tecnológico, para quem é o desenvolvedor da plataforma, é muito fácil. Ele vai colocar um campo ali, CREF, a pessoa vai digitar e beleza, o CREF vai poder olhar para ver se está batendo o número da pessoa com o número do profissional. Não seria algo difícil para as plataformas aos quais o CREF tem acesso. Mas como que o CREF vai regular plataformas no mundo todo que são utilizadas? Né? Realmente aí ficou um pouco puxado. Né? E a própria expressão, né, assinado e carimbado, assim como a coisa da fiscalização eletrônica remete à cultura policialística, já demonstra um desconhecimento do mundo digital aí. Né? E uma desatualização, né? A ideia de ter papel e carimbo é uma coisa que no ambiente digital, e diga-se de passagem, o atual presidente do CONFEF, ele está respondendo a processos judiciais, que a gente não sabe se ele vai ser absolvido ou culpado, em parte por causa de gastos excessivos, segundo a acusação do Ministério Público, com papel. Imprimindo papel. Até hoje as pessoas não recebem os boletos de pagamento da anuidade do CREF, não recebem eletronicamente. Em pleno século XXI as pessoas imprimem o papel, mandam pelo correio. Então, quer dizer, esse sistema está muito obsoleto com relação a essas tecnologias, né? Está muito refletido isso aqui. Eu acho que o principal que cabe destacar foi um pouco do que você deu indício aqui na abertura desse episódio. O CONFEF começou tarde. O mundo digital é muito rápido, ele se transforma muito rápido, ele tem uma rapidez para se adaptar, para mudar. Nesses 5 anos que eu trabalho no digital, já mudou tanta coisa, sabe? E vem mudando, então muda muito rápido. Então, essa resolução, ela é importante assim, para existir, mas ela já demonstra algum atraso no sentido de eles não estão sabendo o que está acontecendo. Então, assim, falta gente. Talvez seja algo até já que o CONFEF está querendo, ou que as instituições deveriam querer se modernizar, se adequar às demandas do nosso tempo, tem que trazer gente do digital e gente boa do digital para poder assessorar as pessoas do CONFEF, sabe? Talvez até, quem sabe, mas isso não acontece, é porque os grandes players do mercado, que poderiam, por exemplo, que têm conhecimento para poder assessorar, por exemplo, o CONFEF ou os CREFs, eles não estão preocupados com isso, o tempo deles é muito corrido, eles estão preocupados vendendo milhões e milhões de treinos, tentando melhorar trabalho, estudando novas tecnologias, o tempo todo quando chega já que a gente está falando do mundo online, digital, né, quem chega primeiro bebe água limpa, então quem pega uma inovação dessas de primeira, larga na frente. Sabe? Quem pegou as inovações de inteligência artificial para a prática de atividade física, largou na frente, né? Esses aplicativos que a gente pode fazer em casa e tudo mais. E os aplicativos? Como é que você vai controlar um aplicativo? Quem fez o treino de um Freeletics? Quem fez o treino dos... Né? Quem é o responsável por fazer aqueles treinos? Quem coloca os treinos ali? Como que trabalha? Entende? Quando você pede para o ChatGPT um programa de exercício, quem te responde? Né? E no caso do Freeletics, por exemplo, a gente sabe que é um mecanismo de inteligência artificial, ou seja, não há nenhum ser humano por trás daquilo. Existe ali um banco de dados de exercícios e, de acordo com as predileções do consumidor, ele vai colocando pesos com kettlebells, com barras, com anilhas, com halteres, com corrida ou sem corrida, de acordo com as preferências ao gosto do freguês. Já tinha que ter, por exemplo, alguém de inteligência artificial assessorando o CONFEF, entende? Para dar conta disso, que é muito rápido, muito rápido. André, isso sem dúvida é um assunto super importante.
e acho que até por isso, ainda que tardiamente, né, o CONFEF tenha se pronunciado sobre isso, ainda que no meu ponto de vista, de uma maneira redundante, porque eles simplesmente reiteram legislações que já existem, e por outro lado, de maneira desatualizada. Ainda assim, o assunto segue importante, né? Mas talvez a gente deva perguntar também, engajar as pessoas, perguntar para vocês o que vocês acham sobre tudo isso, como é que vocês lidam, se tem gente aqui que trabalha com digital. Especialmente porque assim, essa resolução sai no momento que já tem muita gente trabalhando com digital, não é mesmo? Então você que está assistindo a gente aqui, que está acompanhando a gente, comenta aqui no nosso espaço de comentários, no Spotify, no YouTube, você trabalha com o digital? E trabalhar com o digital se você tem o seu Instagram e as pessoas te procuram através do Instagram ou WhatsApp e você prescreve treinos, como que você entrega os treinos, através de quais ferramentas, isso já é trabalhar com o digital. Conta pra gente se você está adequado, se você concorda, se você se adequa com essas resoluções, né, com esses pontos da resolução e como que é a situação, né? Você acha que está indo num caminho certo? Falta alguma coisa? O que falta? A sua opinião e a sua experiência sobre a sua atuação vai contribuir e ajudar também outros estudantes e profissionais de educação física que estão aqui assistindo ao nosso podcast, tá certo? Esperamos a sua participação. Valeu, galera. Ótima semana de trabalho para vocês. Sobe o som. Educação Física S.A., um podcast sobre trabalho, carreira e negócios, com André Schettino e Kleber Dias.